vamos iniciar esta sessão, cujo nome é Esclarecimento de Dúvidas de Dentisteria. Portanto, isto é uma das especialidades médico-dentárias que envolve bastantes procedimentos clínicos e que, por isso, surgem bastantes dúvidas neste tema. Está inserido no vosso manual, na unidade didática 14, nomeadamente no módulo 5, que é o último módulo antes do exame intermédio, que vocês normalmente realizam. Então, o objetivo desta nossa sessão de hoje será esclarecer dúvidas recorrentemente colocadas por vós ou pelos vossos colegas durante a formação e, portanto, aquilo que eu vos vou pedir é que, ao longo desta nossa sessão, vão expondo as vossas dúvidas, vão expondo, coloquem dúvidas, coloquem perguntas, para que então isto seja uma sessão mais dinâmica e consigamos então esclarecer todas as dúvidas que possam ter surgido durante o estudo desta temática. Ok? Pronto. Então, logo das primeiras dúvidas que surge nesta especialidade, no estudo desta especialidade, são as suas áreas de intervenção. Isto porquê? Porque ao pensarmos em dentisteria, pensamos logo nas restaurações, não é? Portanto, no tratamento das cáries, das lesões de cáries e da posterior reconstrução dos dentes que foram danificados pelas cáries. No entanto, esta não é a única área de intervenção da dentisteria. Outra área é a área dos branqueamentos, que está mais inserido na área de estética, não é? Portanto, obviamente que funcionalmente estes branqueamentos não apresentam vantagem, mas é mais a nível estético, não é? Para podermos branquear e conseguirmos tornar os dentes o mais harmoniosos possível e também o mais claro de acordo com a nossa característica facial, a nossa raça, a nossa idade, está bem? Portanto, esta estética não é só os dentes mais branquinhos, tipo frigorífico. Não, têm que estar enquadrados segundo a pessoa portadora desses dentes, portanto, conforme a sua idade, conforme a sua raça, o formato facial, tá bem? Pronto. E então, aqui dentro dos branqueamentos, também é um tema bastante que suscita bastantes dúvidas, os tipos de branqueamentos existentes. Então, podemos definir dois grandes tipos, os branqueamentos internos e os branqueamentos externos. O que é isto do branqueamento interno? O branqueamento interno é destinado apenas a dentes endodonciados, ou seja, a dentes que deixaram de ser vitais, está bem? Que foram sujeitos a tratamento endodôntico. Nestes dentes pode às vezes acontecer, quer por traumatismo, quer por tratamento endodôntico, às vezes os dentes, as peças dentárias podem escurecer, tomando uma tonalidade cinzenta, arroxeada, arroseada. Portanto, quando isto acontece, nós queremos branquear. Não queremos branquear toda a arcada, todos os dentes, mas queremos branquear aquela peça dentária que ficou mais escura. E nesse caso recorremos ao branqueamento interno. Portanto, é uma ressalva, tem que ser para dentes não vitais, para dentes que já foram desvitalizados, está bem? Pronto. E então, se estivermos a falar deste branqueamento interno, como é que se processa este procedimento clínico? Primeiro que tudo, temos que fazer um orifício na porção palatino-lingual, ou seja, na porção posterior do dente. Abrimos um pequeno orifício para conseguirmos aceder então ao interior do dente. Antes de colocarmos qualquer coisa, temos que forrar a base cavitária. Porquê? Porque queremos proteger a raiz do material que vamos colocar para branquear, para tornar mais branco o dente, não é? Então, como é que protegemos? Colocamos aqui, como vocês podem ver na segunda figura, na terceira figura, peço desculpa, vamos forrar a base, como normalmente é colocado um ionómero de vidro, e depois então, de fotopolimerizado esse ionómero de vidro, é que vamos colocar o produto branqueador, normalmente é o peróxido de carbamida, ou o peróxido de hidrogênio, está bem, a concentrações elevadas, coloca-se esse branqueador e encerra-se o orifício com uma restauração provisória.
E este processo pode ter que ser repetido tantas vezes quantas necessárias para atingir a cor pretendida, está bem? Atenção que o doente tem que estar bem avisado de que podem ser precisas mais sessões e essa é realmente uma das desvantagens deste procedimento, é que tem algum grau de imprevisibilidade e então quer dizer que nem todos os dentes reagem de igual forma aos produtos de branqueamento e que nem todos os dentes conseguem atingir a cor que nós desejaríamos, está bem? A outra grande desvantagem é que se fizermos tratamentos branqueadores repetidos no mesmo dente, ele pode ficar enfraquecido e pode mesmo fraturar, está bem? Outra desvantagem é que realmente eles podem ser reversíveis, ou seja, o resultado do tratamento normalmente não é muito longo e pode haver uma recidiva da cor, que não é nada agradável, não é? Se nós investimos tempo e dinheiro no tratamento de um determinado dente, queremos que ele seja o mais longo possível e às vezes neste tipo de branqueamento não é possível obter por elevados períodos de tempo. Outra desvantagem é que se a base cavitária não for bem forrada e se nós deixarmos extravasar um pouco do produto de branqueamento para a raiz, podemos provocar uma patologia radicular que é a reabsorção interna e, portanto, temos de ter muito cuidado ao realizar este tipo de tratamento. Está bem? Até agora, existe alguma dúvida? Pronto, não existimos nenhuma dúvida. Vamos então avançar para os outros tipos de branqueamento existentes. Este que estivemos a falar foi o branqueamento interno. Agora, existe um segundo grande grupo que é os branqueamentos externos. E os branqueamentos externos são destinados a dentes vitais e quando queremos, então, também branquear toda a arcada ou todos os nossos dentes superiores e inferiores, está bem? E dentro deste grande grupo podemos fazer branqueamentos no consultório dentário ou em ambulatório. O que é que quer dizer em ambulatório? Que é fora deste ambiente de consultório clínico. E então, os doentes realizam-no em casa. Como? Vamos então ver. Este branqueamento externo em ambulatório é feito com goteiras de silicone, que são feitas pelo laboratório, e dentro dessas goteiras é colocado um produto de branqueamento. O paciente leva então a goteira à boca, preferencialmente no período noturno, e então vai repetir este processo, normalmente não é menos do que uma semana, 15 dias, até então atingirmos a cor pretendida. Portanto, isto é uma avaliação que, em última análise, é feita pelo paciente quando ele já estiver satisfeito então com a cor, para o tratamento e não continua a fazer o branqueamento. Está bem? Portanto, em primeiro lugar, o que é feito para fazermos então o branqueamento externo em ambulatório? Primeiro que tudo, no consultório, é determinada a cor original dos dentes, que é para depois nós podermos ver o que é que evoluímos com este produto, com este branqueamento. Depois vamos tirar impressões, vamos fazer a moldagem da boca do doente para então enviarmos para o laboratório e eles conseguirem confeccionar estas moldeiras de silicone, portanto, que é uma moldeira maleável, está bem? E então depois, assim que elas vierem do laboratório, nós entregamos ao paciente e explicamos muito bem como é que é feito, como deve ser feito em casa este tratamento. Colocar pequenas quantidades nas faces vestibulares da goteira e depois então introduzir e levar a goteira à cavidade oral. Qual é a desvantagem deste procedimento? É que realmente é um bocadinho demoroso, não é? Não é aquele efeito imediato que nós vamos obter no branqueamento externo em consultório. É um tratamento que pode demorar até 2, 3 semanas e, por isso, para quem quer resultados imediatos, não é a solução ideal. Outra desvantagem que é comum aos branqueamentos externos, quer em consultório, quer em ambulatório, é que realmente podem surgir sensibilidade dentária
durante o tratamento e pós-tratamento de branqueamento dentário e por isso temos que sempre adverter os nossos pacientes da possibilidade de ocorrência e de surgimento de sensibilidade dentária, está bem? Uma grande vantagem desta técnica em relação ao branqueamento externo em consultório é que é um processo mais controlável e a evolução da cor é mais lenta e, portanto, é-nos mais fácil determinar qual a cor que atingimos e se queremos então continuar ou decidimos, não, esta cor já está ótima, mas já estão brancos o suficiente, vamos então acabar com o tratamento, está bem? E normalmente é mais económico do que os realizados em consultório, normalmente, está bem? Então, o branqueamento externo em consultório, como eu já referi, os resultados são obtidos nesta mesma consulta e como é que fazemos? Começamos sempre por determinar a cor original dos dentes, protegemos a gengiva do paciente com um isolante que é fotopolimerizável e que endurece e que vai proteger então a gengiva, os tecidos, do produto de branqueamento que é um bocadinho que é agressivo para os tecidos moles e que pode mesmo provocar alguma queimadura. Aplica-se o agente branqueador na face vestibular dos dentes, protege-se os olhos do paciente com os óculos específicos, protegemos os nossos sempre, do assistente e do médico dentista, e colocamos então a luz, o chamado laser, que nem sempre é necessário, nem todos os produtos precisam deles, mas como vocês veem aqui na fotografia, e aguardamos então, normalmente são feitos ciclos de 10 a 15 minutos, é removido o produto de branqueamento e volta-se a fazer mais 10, 15 minutos. Normalmente por consultas falamos de 3 a 4 ciclos, ok? Eu tenho aqui alguns vídeos, então, para vocês verem os diferentes tipos de branqueamento que agora estivemos aqui a falar. E aqui temos uma questão já. Que é, depois, como se tira o produto que foi posto na gengiva para proteger? Já vamos ver isso no vídeo, mas de qualquer maneira eu posso já falar. Portanto, aquilo é como se fosse assim, uma seringa que vai deitar então esse tal produto. Nós vamos colocar ao longo do contorno gengival e fotopolimerizamos. No final, é só puxar ou com a pinça ou mesmo com a sonda e ele sai, está bem? Porque ele fica assim rígido, é só puxar um bocadinho que ele vem todo atrás, ok? Eu creio que nós vamos conseguir ver isso no nosso... aqui nestes vídeos. Vamos então ver o vídeo, já agora, deste último que estivemos a falar, que é o branqueamento dentário externo em consultório. Agora, neste momento, estamos a colocar a barreira gengival, portanto, o protetor gengival. Como vocês veem, ela é mole. Vamos colocar ao longo do contorno gengival. E então, depois, polimerizamos. Aqui, neste vídeo, é omitida a fase em que o produto de proteção dos tecidos moles da gengiva é polimerizado. Mas normalmente é isto que acontece, está bem? Colocamos o gel protetor e polimerizamos para ele enrijecer. E então, depois de estar tudo preparado e protegido, vamos colocar o gel branqueador. Alguns produtos, como eu vos disse, são precisos ser ativados com um laser e com a luz ultravioleta. No final destes ciclos, vamos então remover o produto de branqueamento com o aspirador e com a água. No final, é só puxar. Como vocês veem, o gel protetor gengival também sai facilmente. Conseguiu ver, Angelina, como é que se remove então o gel protetor? Ótimo. Portanto, este foi o branqueamento externo em consultório. Vamos ver o branqueamento externo
em ambulatório. Como vos falei, vamos fazer uma moldagem, vamos fazer impressões da cavidade oral com uma moldeira e com alginato. Para quê? Para obtermos os nossos moldes e podê-los enviar para o laboratório para eles confeccionarem as moldeiras, as escoteiras de resina, de silicone. Ok? Isto aqui, todo este processo é a tomada de impressões, é as moldagens. O passo 2 é obter estes moldes, portanto, é fazer a gesso as nossas impressões. O passo 3 será então criar então a goteira de silicone. Isto é tudo feito em laboratório, atenção. Todo este processo é feito no laboratório, como veem, vai-se recortar e vai-se adaptar para que, ao colocar, não fira nenhuma parte dos tecidos moles do doente. Depois, quando já temos a moldeira, vamos provar, vamos levar à boca do nosso paciente e ver se está tudo ok. E explicar todo o procedimento que deve ser realizado em casa pelos doentes. Fazemos sempre a demonstração e colocamos então o gel na face vestibular de cada dente, só um bocadinho, para que não haja extravasamento e que não vá para as gengivas, que, como já vos disse, pode ser um bocadinho agressivo para as nossas gengivas. Agora, vamos então, agora que falámos dos branqueamentos, vamos avançar com as outras áreas de intervenção da dentisteria. Como vimos no início, a dentisteria então engloba a parte mais estética, que é dos branqueamentos, e a parte funcional, de tratamento clínico propriamente dito, que é o tratamento de cáries e posterior restauração das cavidades dentárias. E é sobre isso que agora vamos falar, sobre os tipos de restaurações existentes. Existem dois grandes grupos, as restaurações diretas e as restaurações indiretas. Este é um tema em que normalmente surgem bastantes questões, bastantes dúvidas, porque não se consegue bem perceber aqui qual é a diferença entre elas. Então, qual é a diferença entre uma restauração direta e uma restauração indireta? É muito fácil de perceber e de arranjarem aqui pequenas mnemónicas. As restaurações diretas são aquelas que são confeccionadas diretamente sobre a cavidade dentária. Ou seja, eu tiro uma cárie, fico com uma cavidade dentária e logo nessa mesma consulta eu vou reconstruir. Vou ser eu sobre aquele dente a reconstruir com amálgama, com resina composta, depois já vamos ver os tipos de materiais, está bem? Mas sou eu que vou confeccionar diretamente sobre o dente a minha restauração. As restaurações indiretas são aquelas que são feitas no laboratório, ou seja, eu tiro a cárie, preparo a cavidade dentária e depois vou tirar uns moldes e vou enviar para o laboratório, para que sejam eles a fazer lá a restauração e que eu depois só tenha apenas que colar, que cimentar na cavidade dentária na consulta. Ficou percebido bem esta distinção? Sim? Ótimo. Pronto. Então, dentro das restaurações indiretas, podemos distinguir os inlays e os onlays. Isto foi um tema que nós já abordámos em prótese fixa, porque no vosso manual este tema está mais explorado em prótese fixa. No entanto, só aqui relembrar que o inlay
consiste na reconstrução, na restauração da parte central de uma face oclusal do dente posterior, sem recobrimento de cúspides, e o onlay é a mesma coisa, mas com recobrimento de cúspides. Esta é a grande diferença entre eles, está bem? Pronto. Relativamente às restaurações diretas, são aquelas que são mais estudadas nesta vossa unidade didática, podemos ainda fazer uma subdivisão, que são as definitivas e as provisórias. As restaurações definitivas podem ser efetuadas a amálgama, que é aquele material que antigamente se chamava de chumbo, ou então podem ser a compósito, também chamado de resina composta, que é bastante mais estético e que procura ter a mesma cor do dente a restaurar. Ok? Pronto. Isto, as definitivas. As provisórias podem ser de pelo menos 3 materiais diferentes, que são eles o Cavite, o IRM ou o ionómero de vidro. Nós já falámos sobre elas particularmente em endodontia, porque é uma das situações em que recorremos às restaurações provisórias, mas o uso de restaurações provisórias não se limita à endodontia, a entre sessões de endodontia. Há outras situações em que nós precisamos de restaurar provisoriamente um dente. Por exemplo, removemos toda a cárie, todo o tecido cariado, e vemos que estamos muito próximo do nervo, mas que ainda assim não o atingimos. Muitas vezes é preferível, ou o médico dentista assim o prefere, de colocar uma restauração provisória e ver qual é a reação do dente. Se não houver dor, se não houver sensibilidade, então normalmente avança-se para a restauração definitiva. Se houver sintomatologia, então chega-se à conclusão que é preciso mesmo endodonciar o dente e avança-se para a desvitalização. Ok? Portanto, as restaurações provisórias não estão limitadas à endodontia, está bem? Elas também são necessárias para outras ocasiões clínicas. Uma questão, até aqui, alguma dúvida? Não? Vamos avançar então. Uma questão muitas vezes colocada é a ordem dos produtos, a ordem dos procedimentos durante a restauração, durante uma restauração a compósito. Porquê? Porque, como vocês sabem, é necessário introduzir diferentes elementos na cavidade dentária e às vezes aqui surge alguma dúvida na ordem dos acontecimentos. Para isso, lembrem-se sempre da regra ABC. E a regra ABC vai-vos dar a ordem dos elementos a colocar na cavidade dentária. Primeiro que tudo, A é o ácido, em que primeiro aplicamos o ácido, lavamos bem, secamos e a seguir vamos pôr o B, o bonde. O bonde, aplicamos o bonde, espalhamos bem com o jato de ar e depois fotopolimerizamos. E a seguir vem o C, que é colocado o compósito, ou a resina composta. Portanto, a regra ABC é uma boa maneira de vocês se lembrarem da ordem dos produtos colocados na restauração a compósito. E vamos agora, então, ver um vídeo de uma restauração a compósito, ou a resina composta, com todos os passos e todos os procedimentos. Vocês têm aqui um dente que já foi isolado com o isolamento absoluto, o dique de borracha, e que está bastante cariado. Primeiro que tudo, faz a remoção do tecido infiltrado, do tecido com cárie, com os nossos instrumentos rotatórios, que são eles a turbina, com uma broca apropriada, ou então também podemos recorrer ao contraângulo, que tem brocas específicas. Okay? Depois de removermos todo o tecido cariado, neste caso, como vocês podem ver, nas faces interproximais, ou seja, na mesial e na distal, este dente também está comprometido por cárie. Então, neste caso, colocamos
pequenos pedaços de matriz metálica para proteger os dentes adjacentes, porque vamos ter que passar nesta zona e possivelmente, se tocarmos no dente do lado, este vai estar protegido com uma matriz metálica e assim não atingimos os dentes adjacentes, como vocês podem aqui ver. Isto é, com uma colher de dentina, a tirar os remanescentes possível, o tecido que ainda está infiltrado. Ok? E agora, para reconstruirmos, não nos podemos esquecer que nessas situações em que nos falta as paredes interproximais, nós vamos ter que recorrer ao uso de matriz para então podermos fazer a reconstrução. Então, colocam-se as matrizes e estas matrizes normalmente necessitam sempre da colocação de uma cunha, não é? Para segurarmos e para nos ajudar no perfil de emergência e no ponto de contacto das nossas restaurações. Depois de colocada a matriz e a cunha, pronto. Depois de colocadas as matrizes e as cunhas e os portas-matrizes, o que fazemos é então a colocação do ácido ortofosfórico na nossa cavidade, primeiro no esmalte e depois na dentina. Ok? Portanto, o primeiro A daquela regra ABC é do ácido. O primeiro produto a colocar é então o ácido. De seguida, vamos remover este ácido com água em abundância e depois secamos bem a cavidade. Depois de secarmos bem a cavidade, colocamos o nosso bonde, também que é o B da regra ABC. Okay? Espalhamos bem com o nosso jato de ar. E vamos fotopolimerizar com a nossa luz, com o nosso fotopolimerizador. De seguida, começamos a colocar então o compósito, a resina composta, que é o C da nossa regra ABC. Não se esqueçam que existem diversos instrumentos de inserção do compósito na cavidade. Portanto, aqui vocês podem ver nesta imagem é a espátula de inserção. E não se esqueçam que os incrementos são poucos de cada vez. Fotopolimerizamos.
E aqui este instrumento que vocês veem nesta imagem é um brunidor, aquele cuja ponta é em bola. Ok? Então, agora, para não estarmos a ver, porque são bastantes incrementos, não é necessário vermos todos os incrementos até obtermos a anatomia original. Vocês conseguem ver então que estes incrementos de resina composta são sucessivos e demoram algum tempo até termos a nossa anatomia original. Não se esqueçam que é necessário verificar a oclusão com o papel de articulação, que é para sabermos se realmente a nossa restauração não está alta demais e que não interfere na oclusão, não causa prematuridades. E vamos também então fazer o polimento desta reconstrução, desta restauração que nós realizamos. Ok? Existe alguma dúvida? Não existe nenhuma dúvida? Não existindo então nenhuma dúvida, o que eu quero aqui agora reforçar é o vosso papel enquanto auxiliares de clínica dentária, que é muito importante, principalmente nesta especialidade, vocês saberem quais são as vossas funções, as vossas tarefas e que as desempenhem com qualidade, porque é uma especialidade que, como vocês sabem, como vocês viram no vídeo, é uma especialidade que é preciso muito apoio por parte do médico, por parte do auxiliar ao médico dentista. Também é preciso que vocês estejam sempre presentes no consultório, no gabinete, que consigam ajudar no isolamento, que é muito importante. O dente precisa de estar sempre seco, sempre sem umidade, sem saliva, sem sangue. Portanto, é muito importante que vocês disponibilizem todos os instrumentos e materiais necessários aos procedimentos que o médico dentista vai realizar antes de ele pedir, antes de ele necessitar e antes de iniciar, para que depois vocês consigam estar sempre ao lado a cooperar no isolamento e na aspiração e na fotopolimerização, está bem? Portanto, não esquecer, porque nós só temos duas mãos, não é? Com uma mão, o médico dentista tem um espelho, afasta o vestíbulo, a bochecha, e com o outro está a colocar o compósito, ou o ácido, ou o bonde. Então é importante que vocês estejam sempre colocados do lado e para que então ajudem na aspiração e na fotopolimerização. Isto é uma especialidade em que é preciso que vocês sejam muito presentes e que ajudem durante todo o processo, durante toda a consulta. Existe alguma dúvida? O último vídeo que eu vos quero então mostrar, uma vez que não há dúvidas, é de uma restauração à amálgama. Porque apesar de estar cada vez mais em desuso a amálgama, ele é um material que ainda é usado por algumas clínicas e, portanto, é preciso que vocês estejam ao corrente dos espaços e dos materiais que são utilizados. Okay? Vamos então visualizar este vídeo. Neste caso, o sistema, o tecido cariado já foi removido, já só temos então a nossa cavidade e
como vocês veem, há uma das faces interproximais, neste caso a distal, que não está, que já não está presente, que foi removida por causa da cárie, e nesse caso, então, precisamos do porta-matriz com uma matriz metálica. Neste momento estamos a adaptar ao nosso ponto de contacto. Depois, então, de termos a nossa matriz colocada, vamos agitar a nossa cápsula de amálgama numa trituradora especial em que vai agitar a nossa cápsula para então ativarmos a nossa amálgama. A amálgama é então colocada nos porta-amálgamas, que têm este aspecto que vocês podem agora verificar. Pressionamos o porta-amálgama contra a amálgama e depois colocamos a amálgama com estes porta-amálgamas na cavidade dentária. Agora vamos usar a anatomia, vamos restaurar com a nossa amálgama. Vamos condensar, pressionando com um condensador a amálgama contra a cavidade. Quando estiver toda muito bem condensada, adicionamos mais amálgama. E condensamos bem, comprimimos bem contra as paredes e contra a matriz. Assim que a nossa cavidade está toda preenchida, vamos então dar uma pequena escultura. Com a ajuda aos nossos instrumentos de inserção e de anatomia, para podermos então recriar a anatomia original. Aqui o prendedor também é muito usado, como vocês podem ver, para ajudar na anatomia. Pronto. Isto, como vocês podem ver, é feita toda a anatomia
e tentamos depois de termos dado a anatomia, vamos brunir bem a amálgama para que ela fique então o mais polida possível e o mais brilhante possível, também. Não se esqueçam que em cada restauração da face oclusal é sempre necessário depois verificar a nossa oclusão com o papel de articulação, seja qual for o material utilizado, está bem? Pronto, e este aqui era um vídeo então demonstrativo de uma restauração à amálgama. Existe alguma dúvida? Existe alguma dúvida que durante o vosso estudo tenha surgido na resolução de problemas, de exercícios, de provas de aferição ao estudo? Nada durante o vosso estudo que tenha surgido? Para quem já está a fazer o estágio, alguma dúvida de algum material que vos tenha sido pedido e que vocês não tenham sabido verificar qual é? Nada? Portanto, se não existe então nenhuma dúvida, vamos dar como terminada então esta sessão. Tenho pena de não poder esclarecer então mais dúvidas. Não se esqueçam que estas sessões online são boas para nós trocarmos ideias e para nós então podermos corrigir alguma coisa que não esteja tão bem cimentada no vosso estudo e, portanto, qualquer dúvida que tenham, é bom que compartilhem, então, para que a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de outra pessoa, e então é sempre bom partilharmos, está bem? Não se esqueçam que para o próximo mês haverá então mais 2 webinars. As datas ainda serão publicadas no vosso campus virtual. Alguma dúvida, basta contactarem-me e desejo a todos uma boa semana e um bom estudo.